E tivemos mais um dia de alta para o Bitcoin que passou dos 95 mil dólares nesta sexta-feira. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que mexeram com os mercados hoje. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, onde a gente tem sinais muito importantes do que pode acontecer em breve. Também vou estar atualizando a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo que eu irei responder. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá eu mando as notícias em primeira mão das coisas que estão acontecendo. O link vai estar aí fixado no primeiro comentário desse vídeo. E se você ainda não tem conta na corretora Coinex, pessoal, também aí no primeiro comentário desse vídeo vai ter o link dessa corretora que não exige KYC, ou seja, você consegue comprar e vender criptomoedas dentro dessa corretora. Você consegue também aí negociar futuros e usar a maior parte dos recursos, não todos, mas a maior parte dos recursos sem precisar mandar os seus documentos. Então, essa corretora aqui, ela te dá um certo nível de privacidade, tá? Ela tem aqui o mercado spot, pessoal, com várias moedas, inclusive muitas criptomoedas, elas são listadas primeiro aí, ou uma das primeiras corretoras a receberem criptomoedas novas é a Coinex, tá? Eles correm para listar moedas aí que acabaram de chegar. Eles têm a disponibilização de negociação de pré-tokens, tá? Você pode negociar criptomoedas ainda que estão para ser lançadas, tá? Você também, pessoal, tem um mercado de futuros aqui, onde você consegue, pessoal, fazer operações de trade. Tem o simulador aqui da Coinex, tá? Aqui eu estou no simulador de futuros que te permite aprender a usar a corretora, aprender a usar o mercado de futuros desta corretora sem colocar o seu dinheiro na reta, tá? Então, tem muitos recursos legais aqui nessa corretora. Convido todos vocês a conhecerem aqui a plataforma, conhecer os recursos, tá? Você treinando aqui nessa conta demo, pessoal, você consegue aprender a usar esses tipos de ordem aqui, você consegue criar um saldo fictício aqui, igual tá aqui, ó. E isso aí vai te ajudar a evoluir no mercado sem correr risco de perder o seu sagrado dinheiro, tá? Então, bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal, comentar sobre o que está acontecendo hoje aí. Bitcoin teve um dia de alta, né? Ontem, quando a gente fez o vídeo, ele estava ali, nesse momento aqui, ele parecia estar rompendo ali a bandeira de alta, tá? Mas ainda estava começando o rompimento. E, pessoal, ao longo do dia aí, a gente teve o Bitcoin subindo, depois caindo, fazendo um movimento de pullback, e depois ele de fato foi embora, tá? O alvo dessa bandeira de alta que o Bitcoin rompeu nos últimos dias está nos 102 mil dólares, o mesmo alvo daquele fundo duplo que o Bitcoin rompeu também nos últimos dias, tá? Aliás, o alvo dessa bandeira de alta está nos 100.600 dólares, perto dos 102, que é o alvo daquele fundo duplo gigantesco que o Bitcoin rompeu para cima nos últimos dias, tá? Então tá tudo indicando que o Bitcoin vai testar a região acima dos 100 mil dólares, pelo menos é o que o gráfico está dizendo, tá? Eu, pessoal, confesso que eu errei aqui uma coisa, tá? Eu errei muito na expectativa aqui, porque eu estava vendo bastante liquidez abaixo, né, no mapa de calor, e o que eu estava vendo aqui era a possibilidade do Bitcoin fazer um pullback aqui nesse fundo duplo, tá? Sinceramente, eu tenho dúvidas aqui se a gente vai ter esse pullback lá nos 90, talvez 88 mil dólares, já que agora a gente engatou aqui mais um padrão de alta, tá? A bandeira de alta que a gente estava vendo ontem, o rompimento acontecer, mas ainda não tinha certeza, hoje ela acabou sendo rompida. Então o alvo do Bitcoin para mim está ali na região dos 100 mil dólares. Acredito que ele vai, tá? Tô vendo aqui um gráfico bastante promissor aí para o Bitcoin, pelo menos nos últimos dias. A gente está entrando no final de semana agora, o final de semana tende a ser mais tranquilo, porque a gente não tem os mercados americanos, as bolsas globais funcionando, tá? Então, tudo está indicando aqui que o Bitcoin pode buscar os 100 mil dólares em breve. E a gente também não pode deixar de olhar, pessoal, para os eventos macroeconômicos, tá? Hoje tivemos um dia aí de leve alta nas bolsas americanas, né? Um dia aí que o mercado começou caindo, mas terminou em alta. O dia começou com notícias da China recuando, pessoal. Pois é, tá? A China isentou uma parte das importações dela daquelas tarifas de retaliação que ela impôs nos Estados Unidos de 125%, tá? E essas tarifas aí foram tiradas para medicamentos, produtos aeroespaciais, tá? Isso aí provavelmente para não causar aí uma falta desses tipos de produtos que elas dependem que a China depende dos Estados Unidos, tá? Mas fato é que a China deu o primeiro recuo nessa guerra, né? Ela sinalizou ali que ela
ela deu um passo para trás, tá? Mas o Donald Trump, pessoal, logo em seguida apareceu falando e ele deu um passo para frente. Vamos dizer assim, ele aproveitou que a China recuou e viu nisso um sinal de fraqueza. E ele disse, não vamos reduzir tarifas se a China não oferecer algo em troca, tá? O Trump, ele teve uma postura aí bastante dura e isso aí, pessoal, aconteceu depois das declarações ali da China, tá? Então, meio que o mercado entendeu que as coisas não estão legal. O Trump também falou que outra pausa nas tarifas é improvável, mas vocês sabem como que é o Trump, né, pessoal? Ele fala isso hoje, amanhã ele pode mudar de ideia e não dá para acreditar muito aí no que, não dá para confiar muito no que ele está falando, tá? Então, a gente está tendo sinais aí de que a guerra comercial ela está aí arrefecendo, tá? Os países estão começando a andar para trás porque é algo ali onde todo mundo tem muito a perder e isso é bom para os mercados, tá? Hoje também, pessoal, a gente teve a divulgação dos dados de confiança do consumidor medidos pela Universidade de Michigan, expectativa de inflação da Universidade de Michigan, tá? A expectativa de inflação, pessoal, da Universidade de Michigan, aí relativa ao mês de, né, que foi levantado aí no mês de abril, subiu para 6, veio 6,5, tá? Enquanto o esperado era 6,7, né? No mês anterior foi 5, então a gente vê que teve um aumento aí da expectativa de inflação, tá? Para os próximos 5 anos ela se manteve dentro da expectativa, a expectativa do mercado é que ela subisse de 4,1 para 4,4 e foi dentro da expectativa, tá? Confiança do consumidor, pessoal, veio melhor do que o esperado, tá? Isso aí também ajudou a animar o mercado. Então, a gente viu aí que os dados, né, as expectativas de inflação não surpreenderam negativamente e, ao mesmo tempo, a confiança do consumidor ali ficou estável, tá? E, pessoal, a gente também teve aqui hoje os indicadores de sentimento mostrando um aumento de posições apostando na queda, tá? Os investidores de criptomoedas, no caso aqui na corretora Binance, o pessoal que opera Bitcoin nos futuros, andou abrindo mais posições shorts. A gente vê que o long short ratio, o open interest subiu, né? E o long short ratio caiu, tá? Agora ele está em 0,59, ou seja, temos quase 2 pessoas apostando que o Bitcoin vai cair para cada pessoa que aposta que vai subir. E vocês que já estão acostumados com esse mercado sabem que quando a maioria aposta na queda, normalmente o mercado faz o contrário, ele sobe, tá? Então, tá tudo indicando aí que a gente vai ter uma subida aí do Bitcoin nos próximos dias ou horas, tá? É a maior probabilidade, já que a maioria aposta na queda, o mercado na maioria das vezes faz o que ele vai contra o que a maior parte das pessoas estão fazendo. E o interessante aqui, pessoal, é que o mapa de calor de liquidação de 7 dias da Highblock continua mostrando bastante liquidez na região dos 90 mil dólares, tá? Então a gente teria mais liquidez abaixo. Porém, pessoal, como a gente está no long short ratio lá com muito mais pessoas apostando na queda do que na alta, eu acho mais provável o mercado fazer o contrário aí do que essas pessoas estão acreditando e buscar a liquidez que está acima. Para ser mais específico, o ponto é que a gente tem bastante liquidez agora, é nos 96.700, tá perto dos 97 mil dólares. Acredito que o Bitcoin pode subir até aquela região para tomar o dinheiro desse pessoal que está apostando na queda, tá? Então, análise de sentimento aqui estaria dizendo, cruzando os dados do TRDR e da Highblock, análise de sentimento estaria dizendo aí que a gente poderia ver o Bitcoin chegando ali perto dos 97 mil dólares aí em breve. Então, se eu tivesse que resumir, pessoal, eu diria que a análise gráfica está indicando alta, a análise de sentimento está indicando alta, tá? A gente está tendo um arrefecimento aí das questões comerciais lá dos Estados Unidos com a China, tá? O pessoal está começando a andar para trás, né? O que é bom sinal porque diminui um pouco essa tensão, tá? Altcoins, pessoal, a situação das altcoins ainda não é das melhores, a dominância do Bitcoin está caindo aqui na abertura desse candle do diário, mas ainda está muito alta, e na minha visão aqui a dominância do Bitcoin ainda segue em tendência de alta, com alvo na região dos 66%, tá? Então, não estou dizendo que as altcoins vão cair frente ao dólar, mas que tudo indica que elas tendem a continuar se desvalorizando frente ao Bitcoin. O bom momento para pegar as altcoins é quando a dominância começa a cair e dar sinais claros disso. Isso ainda não aconteceu, tá? Então tem que ter uma certa cautela aí com as altcoins. Ethereum, pessoal, passou acima dos 1.800 dólares hoje, tá? Teve um dia de leve alta, mas, meus amigos, a Ethereum, para ela reverter essa tendência de baixa aí dos últimos tempos, ela precisa mesmo superar para cima, romper para cima a região dos 2.100 dólares. Enquanto isso não aconteceu, eu não tenho muita coragem de apostar na alta da Ethereum, tá? Solana, meus amigos,
Solana teve um dia estável aí, né? Tá no alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente desenhou uns dias atrás, mas por enquanto está na região de resistência, sem novos padrões gráficos aí que nos permitam projetar novos alvos, tá? A ADA Cardano bateu no alvo daquele fundo duplo, né? E agora não tem nenhum padrão novo por enquanto, tá? Ela pode formar se ela vier romper ali a região dos 73 centavos, mas por enquanto não rompeu, tá? Binance Coin, pessoal, Binance Coin parece estar prestes a formar aqui um ombro cabeça ombro, tá? O alvo desse ombro cabeça ombro aí que a Binance Coin parece estar fazendo, acredito que vou fazer só para mostrar para vocês aqui o possível ombro cabeça ombro. Acredito que esse alvo ele estaria ali na região abaixo, tá? Se romper, tá? Ali na região de aproximadamente 570 dólares, mas atenção, porque a Binance Coin ainda não confirmou esse padrão. Ela vai confirmar se ela cair mais aí nas próximas horas e cair de preferência abaixo dos 590, tá? Então, essa é a situação da Binance Coin, temos que ficar de olho aí e ver o que ela vai fazer, tá? XRP, meus amigos, o gráfico da XRP para mim não tem padrões novos, não tem padrões muito claros, tá? Dogecoin, meus amigos, Dogecoin rompeu aí um novo topo, tá fazendo um novo pivô de alta. Se a gente fizer aqui uma projeção desse pivô de alta para cima, para saber até onde a Dogecoin pode ir, a gente vê alvo para ela, vamos ver aqui até onde que a Dogecoin pode subir nas próximas horas, o alvo na região dos 20 centavos de dólares, tá? Tron, meus amigos, andando de lado, mas nos últimos dias ela rompeu para baixo um ombro, cabeça ombro com alvo na região dos 23 centavos, tá? Token Tom do Telegram, pessoal, tá subindo agora, mas não tem nenhum padrão aí muito confiável, tá? Outra moeda importante, AVAX, meus amigos. A AVAX está testando uma região de resistência muito importante, tá? Atenção, pessoal, porque se a AVAX romper para cima, essa região aqui dos 23 dólares, tá? Se ela conseguir passar disso aqui com força, ela vai formar um fundo duplo. E o alvo para esse fundo duplo, pessoal, caso esse rompimento ocorra, ele vai estar ali na região de aproximadamente 35 dólares e 80 centavos, tá? Então, atenção, ainda não aconteceu, mas se romper, vai ser legal, vai ser interessante, vai dar um trade bom e a AVAX está perto aí de formar esse padrão, tá? Aave, pessoal, bateu o alvo daquele fundo duplo que a gente desenhou nos últimos dias, por enquanto. Difícil aqui de ver padrões gráficos novos nos tempos gráficos maiores. Nos tempos gráficos menores, aqui no gráfico de uma hora, a impressão que eu tenho é que ela está rompendo para cima aqui um triângulo ascendente, um padrão que normalmente indica alta, tá? Ou seja, expectativa aí de valorização para a Aave aí para os próximos dias, tá? Eu desenhei mal aqui esse triângulo ascendente, né? Esse triângulo ascendente não pode ter o rompimento tão no início assim, tá? Eu acho que o mais correto seria assim. Mas, de qualquer forma, a gente vê aqui que a Aave parece estar formando aí um padrão de alta nos tempos gráficos menores. Se ela for buscar o alvo disso daqui, eu vejo o alvo para ela no 187, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a SUI, tá? SUI, meus amigos, teve mais um dia de alta, tá? Não estou conseguindo ver padrões novos, mas o que a gente consegue ver aqui é o seguinte: a SUI rompeu aquela tendência de baixa das últimas semanas, o que é um bom sinal, tá? Outra moeda importante, NIR, pessoal, NIR rompeu para cima aquela região de resistência ali dos 2 dólares e 69 centavos, tá? Parece estar rompendo aquele 2 dólares e 63 centavos, parece estar rompendo aqui, deve dar continuidade, tá? Ela parece ter formado aí uma bandeirinha de alta aqui no gráfico de uma hora, e o alvo para a NIR está na região ali dos 2 dólares e 77 centavos. Então ela pode subir mais um pouquinho, tá? Então, a situação das altcoins, do Bitcoin, das criptomoedas parece estar muito confortável aí nas últimas horas, tá? A gente pode ter aí um período de valorização das criptomoedas nesse final de mês de abril, isso se o Donald Trump nos permitir e não criar mais aí instabilidades, não criar mais incertezas, tá? Porque o que a gente tem hoje no mercado da guerra tarifária, na minha visão, já está precificado, beleza? No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.